galera, Leandro Arruda aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso projeto, né, os 5 minutos com a Luan Engenharia. Quem não se inscreveu ainda no nosso canal, Luan Engenharia, se inscreve, manda para o colega, comenta, compartilha, curte, nos ajuda a manter esse projeto vivo, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma das últimas postagens nossas aí do nosso Instagram, o Luan Engenharia CST, que é sobre as medidas de controle de prevenção. Então, antes de qualquer coisa, dizer para vocês que é importantíssimo que nós, quanto prevencionistas, seja você engenheiro, técnico, enfim, ou qualquer outra profissão, que dominemos bem a técnica do processo produtivo. Então, aquele velho conceito de sistema de produção, né? Inputs, processamento e outputs. E também conhecer toda a cadeia produtiva. Muitas vezes a gente também precisa conhecer quem são os fornecedores, né? De onde é que estão vindo esses materiais. Então, conhecer bem as matérias-primas, as funções que ali existem, as atividades que cada função desempenha, né? Na etapa de processamento, quais são as máquinas, quais são os procedimentos operacionais que são utilizados ali, né? Para que seja gerado aquele produto, aquele serviço. Então, eu preciso dominar bem, né, o processo produtivo em si daquela empresa, para depois eu começar a falar em identificação, em reconhecimento e avaliação e posteriormente o controle de risco, que é o tema mais desse vídeo de agora. Então, diante do conhecimento, da expertise no processo produtivo, e você utilize as pessoas do setor operacional, que são essas pessoas que dominam melhor do que ninguém aquele sistema de produção. Então, converse com essas pessoas, entrevistem, né? Faça com que eles digam algo que seja interessante, que facilite o teu entendimento, porque quanto mais você entender o processo, mais chance você tem de fato atuar de forma preventiva. Então a própria NR9 ela traz lá a hierarquia do controle de risco, e a hierarquia é algo que a gente deve seguir, né, de prioridade. E a primeira ação que é dita na própria NR9 é você tentar eliminar o agente, né? Então quando eu elimino o agente é a situação ideal para a gente na área de prevenção, porque a gente traz o risco para 0%, então não tem chance de adoecimento e nem de acidente de trabalho. Ou seja, proteção da saúde, da integridade física 100% confiável, porque o risco é 0%. Porém, essa é a situação menos comum, é muito difícil isso acontecer, né? Justamente porque os riscos, os agentes de risco que a gente antecipa, né, através das etapas do PPRA, antecipação, reconhecimento, que a gente identifica, eles fazem parte, muitos deles fazem parte do processo produtivo. Então eles precisam estar interagindo. Então a gente vai passar para a segunda etapa, para a segunda tentativa, que seria substituir, né? Então eu tentaria substituir, por exemplo, determinado produto químico para um produto químico menos agressivo. Enfim, depois de eu tentar eliminar ou substituir, se não for viável, eu vou começar a atuar de forma sistêmica. E aí a importância de eu conhecer o processo produtivo, né? A importância de eu conhecer de fato o que é utilizado, quais são as máquinas, quem são as funções envolvidas, quais são as atividades. Se tiver os procedimentos operacionais, facilita bastante, né? Quais são as relações de interdependência entre os setores, né? Então, assim, nesse momento, eu vou começar a falar das proteções coletivas. E aí eu tenho que ter aquele olhar sistêmico, eu tenho que lembrar que eu tenho que atuar primeiramente no processo e não nas pessoas. Então, primeiramente, eu vou tentar atuar trazendo formas, opções de controle, né? De forma coletiva, seja na fonte, seja na trajetória. E aí, buscando reduzir e gerenciar o risco. O risco é a chance de acontecer o acidente. Tá? Então, primeiro eu vou atuar nessa variável, que é a probabilidade, é a chance de acontecer. Quando eu vou mensurar um risco, eu tenho duas variáveis que devem ser relacionadas, né? A probabilidade e a gravidade. A gravidade está ligada à consequência e a probabilidade à causa. Então, quando eu estou atuando com proteções coletivas de forma sistêmica no processo, eu estou justamente, né, atuando nas causas e, consequentemente, reduzindo o risco de acidente ou de adoecimento. Posteriormente, eu tenho que implementar junto também as medidas administrativas, treinamentos, sinalizações, permissões de trabalho, exames dos funcionários, né, procedimentos a serem seguidos, a serem cumpridos. Tudo isso entra na parte de medidas administrativas, né, treinamentos admissionais e periódicos bem feitos, bem realizados, com ordem de serviço, com procedimentos também de segurança. E por fim, na quinta etapa, também muito importante, a questão da proteção individual. Mas para eu chegar na proteção individual, ela é um tipo de proteção que ela é complementar, ela é uma proteção que vai nas pessoas. Primeiro eu tenho que visualizar o processo para depois atuar nas pessoas de forma complementar. Gente, isso está na norma, né, de fácil acesso à NR9, a própria NR1 agora com a revisão também traz esse texto. Isso é uma coisa que a gente vê muita dificuldade aí no dia a dia,
né, nas empresas. Então, mais 5 minutos, né, compartilhando algum tipo de experiência com vocês. Espero que estejam gostando. Então, lembre-se sempre de compartilhar e divulgar o nosso projeto, que é vocês que vão manter isso aqui, essa chama acesa, beleza? Então, Leandro Arruda, agradeço demais mais uma vez as pessoas que estão acompanhando. Tamo junto. Abração.